instituição criada para o relacionamento com os povos de língua oficial portuguesa, neste caso com os cidadãos que são municípios das cidades que hoje fazem parte da UCLA. Começou pelas capitais, hoje são 55 cidades de todos os continentes e dos países de língua oficial portuguesa, naturalmente, mas não apenas os países de língua oficial portuguesa. Singularmente, há duas cidades que são Olivença, pela realidade histórica e pela monumentalidade que a cidade traduz em termos do património português, e quem nunca visitou Olivença não percam a oportunidade de lá ir, porque ficam de facto comovidos com aquilo que vão ver. Mas também Santiago de Compostela, porque é o berço, como sabem, da língua portuguesa, do galaico ao português. Nós temos inúmeras iniciativas, praticamente não há semana nenhuma em que não façamos aqui debates, exposições, apresentação de livros, e há sempre exposições de pintores e artistas plásticos consagrados, porque temos uma galeria que é partilhada com outra instituição que também faz parte desta casa, que se chama Casa das Galiotas, que é a Casa da América Latina. As nossas exposições intermeiam com as deles. Neste momento está a decorrer uma que é da Casa da América Latina, a próxima será sobre Moçambique, porque fazemos isto por ordem alfabética dos países. Começamos naturalmente, como é óbvio, por Angola, que está sempre em primeiro lugar por essa razão, e também porque começa por A, como é óbvio. Bom, para além disso, temos encontros de escritores de língua portuguesa que fazemos anualmente, nos últimos anos, na cidade de Praia, onde levamos escritores de todos os países de língua oficial portuguesa, sem exceção, e pessoas, e sobretudo escritores consagrados. Já levamos praticamente todos os prémios Camões, exceto, obviamente, o último. Para além disso, para além desses encontros de escritores de língua portuguesa, destas apresentações, temos o prémio UCLA, da Câmara Municipal de Lisboa, que é um prémio que nós galardoamos o escritor que, de entre as candidaturas que anualmente sejam apresentadas e que nunca tenha publicado uma obra, acaba por ter o prémio, a própria publicação e a divulgação. E, como é evidente, não podia ser outro editor que se não fosse aqui o Manuel da Fonseca e a Guerra e Paz. Eu outro dia dizia-lhe, mesmo para terminar, que se virem os comentários que vários analistas fazem nas televisões, os mais consagrados, ou pelo menos os mais referidos, aqueles que mais são vistos, não há semana nenhuma em que não diga este é da Guerra e Paz, este é da Guerra e Paz, e portanto eu estou sempre curioso, apesar dele me mandar todas as semanas, todos os meses, os 10 livros que publica mensalmente, e vocês terem ideia de uma pequena editora e do esforço que faz. Bom, estas são as atividades. Temos depois atividades com crianças, temos várias candidaturas que apresentámos e que foram distinguidas e que estamos a prosseguir, desde em Timor. Começámos uma que vai demorar 3 anos, desde março deste ano, com vários domínios de intervenção, também em Moçambique, na ilha de Moçambique, também na Guiné, mas isso são candidaturas que obedecem à abertura de concursos da parte do Instituto Camões ou da União Europeia. Eu estou muito grato pela vossa presença aqui, muitíssimo grato. Só pena, esta sala enchia-se. Quando vêm aqui escritores do nível do Arrimar, e sempre com a chancela aqui do Manuel da Fonseca, esta sala enche-se. Mas hoje ficou toda a gente a ver, de facto, o futebol. E eu não resisto, não estava para fazer, a ler-vos uma coisa que eu vou mandar uma maneira muito rápida, porque eu acho que merece ser lida aqui. E se há sítio onde merece ser lida é mesmo aqui. Mesmo para terminar, desculpem lá, vocês vão gostar de ouvir. Que é, não sei se sabem, no dia em que Portugal ganhou o jogo, o primeiro jogo que fez no Mundial, em Dili eram 3 da manhã. E, sinceramente, milhares de motociclistas saíram à rua com as bandeiras portuguesas para reconhecer a vitória de Portugal, o primeiro jogo que fez. E este amigo, como eu, natural de Angola, de origem europeia, ao ver a manifestação, escreveu esta coisa fantástica. Que força é essa, amigo? Lembrei-me das formigas num carreiro do Zeca,
do Zeca Valentim e perguntaria quantas são? Quantas são? Formigas não são, que as bichinhas não têm buzinas. Quantos são? Afunilava o retrato no masculino, deixando de fora as bandeiras, porque eram muitas bandeiras. Afinal, o que é o futebol? De onde vem essa força amiga? No comboio entre a Áustria e a Polónia, nos idos de 80, traduziam Portugal por Eusébio. As ruas de um domingo na Ilha do Sal mostravam os passeios engalanados de cabo-verdianos com a camisola do Porto, o cachecol do Benfica, boné do Sporting. Foi nos inícios de 90, era de tarde, e as tardes desportivas ainda vibravam em pantes de golo, ripas na rapapeca, e no Sal passavam-se assim rádios de pilhas colados ao ouvido que se deliciavam com a bola portuguesa. No Senegal, a tradução de Portugal passaria de Eusébio para Figo. Na Tunísia, Portugal tinha o nome do argelino Madjer. Depois veio o Ronaldo universalizar o sinónimo de Portugal. 2004 amanheceu com 227 mil mortos na Tailândia, tsunami assassino que levou a mãe e os irmãos do pequeno Martunis, encontrado sozinho numa praia, andava há 19 dias perdidos entre os destroços da tragédia. Martunis, 7 anos, vestia uma camisola da seleção portuguesa. Em 2020 soubemos que ia casar e, se Deus quiser, Cristiano haveria de aparecer na boda se não estiver ocupado. E depois vemos isso, ouvimos isso. Antes, já tinha lido no WhatsApp mensagens do Boubacar, amigo recente, do último verão na Gâmbia. Bravo, to you for your victory. E depois vemos isto, ouvimos isto a 14.323 quilómetros de distância, na longínqua Dili, povo acordado às 3 da matina, 6 da tarde em Lisboa. No Qatar, Portugal não venceu o Mundial, nem passou a fase de grupos, foi só uma vitória, a primeira. Se as TVs não deram, é porque não aconteceu, e as TVs não deram nenhum formigueiro de motoretas, mais uns penetras de 4 rodas desfraldando bandeiras, abrindo as goelas às buzinas na Avenida da Liberdade, nem na Ariosa, nem na Quinta do Falcão, bairro pobre do Funchal, onde nasceu CR7. Marcelo já não é Rebelo de Sousa, mas Tio Celito, assim batizado pelos angolanos, já não comenta em estúdio aos domingos, mas todos os dias em qualquer rua que tenha um beco e não cobra cachê. Se não foi dele a ideia, mas do brasileiro Scolari, foi Celito que buzinou a ordem para milhões ouvirem e logo forrarem varandas, janelas e montras com o estandarte luso. Em Dili não há Celito nem Scolari. Há milhares de motos e centenas de bandeiras que não querem saber se os dignatários lusos devem ou não ir ao Qatar, porque o Qatar foi até Dili por interposta bandeira lusa. Pedindo Sérgio Godinho de empréstimo e licença para benigna adulteração, atrevo-me a perguntar: que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo futebol? Que magia é essa, amigos timorenses, que vos façam pintar uma noite de vermelho, verde e amarelo, buzinando com as buzinas e os escapes por uma seleção que não é a vossa? Cometo segundo o atrevimento para, sem certezas, me meter na boca de um timorense zangado, vociferando com legítima indignação: quem te disse que Portugal não é a nossa seleção, seu tuga de uma figa? E eu calo-me rendido, na dúvida se devo dizer que nasci em Angola. Muito obrigado pela vossa presença. O seu livro. Obrigado. Muito bem. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Eu acho que é extraordinário que um livro em Lisboa, no final de novembro de 2022, seja capaz de arrancar pessoas, leitores, àquela cómoda caverna doméstica que tem uma televisão e onde neste momento está toda a gente a ver um jogo de futebol, como aliás o Vítor Ramalho aqui sublinhou. Obrigado, portanto, pela vossa coragem. Nós estamos aqui para apresentar um livro, Coelho é o Pássaro Trocista, do meu autor, Jorge Arrimar, e eu espero que ali fora passe o voo de um coelho a saudar este vosso ato de coragem de ter vindo aqui. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. As palmas são para vocês. Sim, muito bem. Quero agradecer à UCLA, que é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, por nos receber.
Nenhuma outra entidade poderia ser a mais certa casa de acolhimento para uma obra como esta. Esta é uma casa em que a Guerra e Paz, como também já perceberam, vai tendo as suas raízes, seja com a publicação anual do Prémio Literário da UCLA, Câmara Municipal de Lisboa, seja com outras obras, como hoje é o caso. Muito obrigado à UCLA, muito obrigado ao seu secretário-geral, o Dr. Vítor Ramalho, que me dá, é claro, a honra também de ser meu autor. Obrigado por isso. Fica também aqui uma palavra especial para o Tomás Lima Coelho, que é autor de direito próprio, mas é também uma espécie de patrono dos autores angolanos, em parte pelo suporte, pela divulgação e até pela devoção com que ele apoia cada publicação em Portugal de cada nova obra angolana. Além disso, merece também o nosso aplauso pela recolha cuidada que fez no seu livro Autores e Escritores de Angola, 1642-2018, que é uma preciosa ferramenta bibliográfica para todos aqueles que querem estudar a literatura angolana e aquilo que são os escritos relevantes relativamente à Angola. Obrigado, Tomás, pela gentileza e pela entrega a esta tão boa causa. Antes de passar a palavra ao Tomás, eu saúdo o meu autor, o Jorge Arrimar. O livro que ele hoje aqui nos entrega é, como alguns de vocês sabem já e conhecem, uma saga ambiciosa. É um romance, é história, é lenda, é mito, é uma evocação nostálgica, tudo aqui se cruza e tudo aqui se enreda. Coelho, o Passo Troçador, é como António José de Almeida, o seu protagonista, ou um dos seus protagonistas, um livro e cujas veias, e estou a citar o Jorge Arrimar, são irrigadas com o sangue misturado da África e da Europa. Este é um livro que procura olhar, olhos nos olhos, diria, o passado. E olha um já longínquo passado colonial, sem preconceitos, para descobrir nele razões, e cito uma citação que o Jorge faz do Miyakoto, que façam desse passado um nosso antepassado. De tudo isso e de muitas outras coisas falará o Tomás. O que eu quero finalmente dizer é que eu tenho uma teoria, a de que quem escreve, e eu também escrevo, só escreve aquilo que lhe dita a infância. Eu vou cometer uma inconfidência e copio de um e-mail que o Jorge trocou comigo um excerto. O Jorge, comentando a minha infância no Sambizanga e na Vila Alice, sou um rapaz que viveu em Luanda a sua infância e adolescência, contou-me ele que um dia, qual professor Pardal dos livros do Patinhas, quis inventar um foguetão. O primeiro foguetão da Chibia. Era, e leio o que ele me escreveu, um foguetão, estou a citar, fabricado com tábuas velhas, rapinadas na velha oficina do Sr. Adolfo. Um dia, reunida a miudagem mais curiosa do que amiga, o foguetão foi elevado com a ajuda de uma roldana e de uma corda até ao ramo mais alto da mangueira. Nesse cabo canaveral de folhas e mangas, ele, entrava no foguete, contava de 10 a 0 e deixava-me ir rumo às estrelas. Só que na minha nave o céu ficava ao contrário e confundia-se com a terra. Bum! Ouvia-se o foguetão aterrar e desfazer-se perante as gargalhadas da miudagem que assistia à largada. Em Coelho, sem prejuízo da seriedade dos temas e das figuras, sem prejuízo de algum sopro mítico e às vezes até russoniano, está uma escrita que revela uma infância e uma adolescência de zagaias e pitangueiras, de alguém que poderia muito bem, se quisesse, caminhar sobre as águas do rio Chimpumpunhem. Para o Jorge Arrimar, autor de Coelho, o Passo Troçador, junto com o meu obrigado, eu peço, obviamente, a vossa salva de palmas. E passo a palavra a quem de direito, ao Tomás Lima Coelho. Força. Boa noite a todos. Eu já pedi a alguns amigos que não assobiem se por acaso houver aqui algum engasganço. Por isso é que escrevi, porque não tenho o dom da palavra. Mas cá vai, e é assim.
Quando o Jorge me pediu que fizesse esta apresentação, desafiando assim a minha patológica timidez, não tive como negar e por dois motivos. Primeiro, em nome da amizade que lhe tenho, e segundo, pelo privilégio de ficar ligado a uma obra tão importante para os anais da literatura angolana. Quando lerem verão que tenho razão, porque o Jorge Rimar é já um dos grandes nomes de escritores angolanos, comprovado pelo seu riquíssimo percurso literário de poeta, romancista e ensaísta. Sobre isto devo acrescentar que já tarda o reconhecimento que lhe é devido. Por favor, procurem-no e leiam-no. Prometendo que serei breve para não vos cansar, falemos então sobre a obra que aqui nos trouxe, uma obra onde se integram 3 livros. Começo por dizer que, sendo o Jorge um poeta, essa faceta aparece-nos constantemente na sua prosa, o que enriquece e aumenta o prazer da leitura. Sobre estes momentos de prosa poética, permitam que chame a atenção para o capítulo que abre o segundo livro. Chama-se Pelos Olhos da Minha Mãe. Quando tiverem o livro na mão, leiam esse capítulo e verão porque é que digo isto. Mas continuemos. Se numa bússola o ímã aponta a seta para o norte, em muitos de nós há um ímã emocional que aponta para o sul. Chamam-lhe sudoeste, mas eu prefiro chamar sul. Ou porque lá nascemos, ou porque há um primitivo e instintivo apelo por ali ter nascido o primeiro ser humano. É muito desse sul que o Jorge Rimar nos vem contar, onde São Pedro da Chibia é o centro de chegadas e de partidas, um lugar de alegrias e tristezas, de nascimentos e mortes, de amores e desamores, de memórias e encantamentos. É uma saga que acompanha várias gerações de covales, muilas, coanhamas, madeirenses, boeres e luso-brasileiros. Gerações que habitaram as margens e territórios em volta daquele grande rio do sul, o rio Cunene, gerações que conviveram, se misturaram e se guerrearam. Fala-nos das guerras do Nano, das guerras da ocupação colonial, da guerra dos Mocubais, que não passou de puro saque do gado daquele povo, saque autorizado e protagonizado pelas autoridades coloniais com a sua força militar, sendo esta guerra um momento histórico muito importante no desenrolar da história que o Jorge teceu. Importante também a introdução da Guerra Civil Angolana que seguiu à independência e a luta contra os invasores sul-africanos. Conta-nos de povos que procuraram resistir a manter os seus usos e costumes, cujas fronteiras terrestres eram delimitadas por onde o seu gado os levava em busca de pasto. Conta-nos da dureza da vida que os colonos tiveram que enfrentar e como tiveram que aprender a respeitar os povos que lá encontraram para poder sobreviver e para serem igualmente respeitados. A obra questiona-nos a cada instante, nunca sabemos onde começa e onde termina a ficção. Porque se a história dos compêndios é totalmente respeitada pelo Jorge e é pano de fundo permanente no desenrolar das situações, a ficção tanto pode estar em nomes fictícios de personagens reais, como em nomes reais de pessoas envolvidas em situações fictícias. Cabe ao leitor tentar desvendar esta teia e este é um dos prazeres acrescidos nesta obra. Muito bem. Os factos e episódios históricos e fictícios envolvem-se tão harmoniosamente como ocorre numa frase do escritor norte-americano Mark Twain. A diferença que existe entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que ser credível. E é esta mistura que o Jorge construiu que nos leva presos numa leitura altamente cativante, sempre acompanhada pelo canto do coelho, uma ave endémica daqueles matos, como se fosse uma música de fundo, canto que soa trocista aos ouvidos humanos, pontuando metaforicamente a nossa pequenez perante a mãe natureza. É de notar que o coelho estará à beira da extinção por obra das consequências da presença humana naquelas regiões. O ser humano respeita muitas coisas, mas esquece vezes demais de respeitar o planeta. Sobre isto, é a minha convicção que a ecologia deveria ser tão importante nas escolas como a matemática ou a gramática. Grandemente surpreso fiquei quando parei com o meu avô paterno nesta história que o Jorge conta, imortalizando assim o seu nome e parte do seu percurso de vida. Pois é, o Jorge teve a paciência de ler um livrinho que escrevi e por ele soube que o meu avô andara por aqueles locais e que tinha uma fazenda em Quilengues lá pelos anos 1910, 1920, onde criava gado bovino, possuindo naquele tempo umas largas centenas de cabeças. O seu principal cliente era o exército, que lhe comprava os bois. Desculpem lá, já me perdi.
para alimentação e para completar as espanas que puxavam os pesadões carros boares. Para além da agricultura, seria a criação de gado o principal negócio dos colonos daquela região e, por isso, neste livro do Jorge, a vila de São Pedro da Chibia é o centro do mundo. É uma povoação fundada por colonos madeirenses e luso-brasileiros nas terras altas da Huila, vizinhas do Cunene e do Namibe, terras banhadas pelo Cunene, o rio Mãe daquelas regiões, onde também correm as águas do Caculovar, do Bero, do Coroca e do Chimpumpunhim, que tanto diz ao nosso Jorge. São as histórias desta região onde nasceu e cresceu que o Jorge nos quer contar, que procura trazer à tona nomes quase esquecidos ou mesmo totalmente desconhecidos dos anais da história, uma obra que é um longo e eterno abraço de amor à terra-mãe e às gentes com quem se cruzou e conviveu. Assim, aliados, o escritor leva-nos pelos meandros de uma saga que envolve várias famílias, das mais variadas e diferentes origens, por um sul de horizontes sem limite, misterioso e cativante, terra fértil e desértica simultaneamente, lar de gente orgulhosa e ciosa dos seus rituais, do seu gado, da sua independência e do seu território, onde não existem fronteiras que não sejam aquelas por onde os bois os levam. Obrigado, Jorge, por esta fantástica viagem pelo chão da nossa terra. Termino com uma palavra para a editora Guerra e Paz, pela belíssima e cuidada edição que nos apresenta. Bem-ajam. E agora queria pedir à Graça, a irmã do Jorge, que lesse um poema sobre o Coelho, porque eu também descobri que isto é mal de família. Há vários Amaros a escrever livros, não são só eles dois, há mais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. É melhor por causa para a gravação também. Aqui atrás. Pois, porque se grava. Pois é. Porque grava também. Sim. Obrigado. Obrigada pelo convite. Mais perto? Sim, mais perto. É isso. Canção protesto. Roucos. São os gritos roucos do pássaro troçador. Mas nem por isso as molembas deixam de os ouvir. Triste. É o cicio triste de um pepo. Mas nem por isso as mão-pumba deixam de os obrigar. Mas tu, ruco meu, não me ouviste desta vez. Não abrigaste o som triste do meu choro. O milho secou. O cará apodreceu. A maçambala mirrou. Um gombe morreu. Ah, como são roucos os gritos roucos do pássaro troçador. Como é triste o cicio triste de um pepo. Obrigada. Bem, este poema ao Coelho, O Pássaro Troçador, é o primeiro poema que vem no meu primeiro livro, publicado no Lubango em 1975. Portanto, já é um poema, pode-se dizer, velhíssimo. Mas está visto que me perseguiu sempre, porque, enfim, vai aparecer no título do meu livro mais recente. Bem, eu vou começar por agradecer à UCLA ter disponibilizado este belíssimo espaço para estarmos aqui. É um espaço bom e apropriado. Enfim, aqui é o Dr. Vítor Ramalho, que é o responsável por tudo isto, e o meu muito obrigado. Do livro Coelho, O Pássaro Troçador, já disse tudo o seu padrinho, porque o Tomás, pode-se dizer assim, que é o padrinho do menino.
Foi ele que o apresentou, já o conhece melhor do que o próprio autor, teve bastante tempo para o ler e agradeço-lhe as palavras tão sentidas e tão inspiradas sobre o livro. Espero que o livro mereça as palavras do Tomás. Tomás é um bibliófilo, é um homem que conhece tudo o que se publica ou que se publicou sobre Angola, já tem uma das grandes bibliotecas de temática angolana no Cartacho, imaginem. O Cartacho vai estar, enfim, na rota de quem quiser ler livros sobre Angola. Apontem, Cartacho, Biblioteca do Tomás. Da edição, disse bastante o competente editor, Manuel Fonseca. Quando lhe enviei o original para a sua apreciação, disse-me que só seria possível porque, não sendo um livro comercial, mas sim um objeto cultural, seria necessária a intervenção de um mecenas que apoiasse a edição, viabilizando assim a sua publicação pela Guerra e Paz. Eu fiquei feliz. Parecendo que não fiquei feliz, ficaria muito mais triste se ele dissesse o contrário. Publicamos já porque é um livro comercial. Por isso, muito obrigado por ter descoberto o quanto de cultural este livro tem. Por isso, agradeço a todos os quantos na editora Guerra e Paz trabalharam e cooperaram comigo para que este livro saísse assim. Devo dizer que, para mim, foi um prazer trabalhar com todas as pessoas, e foram várias, porque na Guerra e Paz não se brinca, é tudo muito profissional. A parte administrativa é com os administrativos, a parte editorial é com as senhoras dessa parte, a parte gráfica e depois divulgação. Gostei muito, é muito profissional e acho que o livro mostra bem esse cariz, esse aspecto. Eu não podia deixar de dizer aqui o quanto gostei de trabalhar do outro lado com esta editora. Ao mecenas do grupo Urgente Água Preciosa de Angola e à Asa Huila, que é a Associação dos Autores da Huila, tenho que agradecer a generosa contribuição para este livro. A Asa Huila congrega os autores da Huila. E foi uma das mecenas, contribuiu para também o apoio na divulgação deste livro, para além de toda a publicidade que têm feito no sul de Angola, a partir da Huila. Quero também agradecer ao Mário Leitão, o meu amigo Mário, que foi o que fez o desenho da capa, o desenho do Coelho. O Coelho piou lá longe, pediu para me enviarem o seu PR de agradecimento ao Mário, porque ele de facto fez um Coelho magnífico. Já quase devo dizer-vos que quer os meus primos e eu também, quando vim de Angola agora em julho, não consegui encontrar Coelho nenhum naquelas árvores. É um pássaro em vias de extinção. Foi um pássaro que marcou a minha infância, a infância de muita gente. Estava por todos os lados, sempre troçando de tudo e de todos, sobretudo dos caçadores quando falhavam a mira. Portanto, quando o caçador falhava a mira, lá estava o Coelho em cima do imbondeiro, ou em cima de uma molemba, a gozar nitidamente com o falhanço do caçador. Coelho é uma palavra onomatopaica, vem precisamente do seu canto, do coé. Coé deu coelho. É tão simples como isso. Quero também... eu também não queria sair daqui sem dizer que, de facto, os problemas do clima estão a afetar tudo, até os pássaros que eram tão vulgares, sobretudo na minha zona, no sul de Angola. E isto porquê? Porque houve a devastação florestal, muito por causa do carvão. Faz-se carvão de tudo o que é
tudo o que é vegetal, e isso faz com que já haja poucas árvores que sejam procuradas pelo Quelle. E eu penso que, mais do que terem sido mortos ou perseguidos, eles próprios se foram afastando, porque se encontram muito mais do que no sul de Angola encontram-se na Namíbia, e acho que é por causa desse problema da falta de árvores, dessas árvores que eles gostavam tanto. A seguir passo a lembrar algumas pessoas que tiveram uma relação com este livro e que eu não posso esquecer. Américo de Jesus, meu amigo, nascido na Umpata em 31. Quem conhece o sul de Angola sabe que a Umpata é uma das povoações, depois vilas mais antigas do Planalto da Huila, fundada em 1881 por Boers, mas que depois recebeu gente de todas as origens. E este meu amigo, Américo de Jesus, nasceu na Umpata em 31. Era uma pessoa extraordinária. Eu digo era porque nos deixou em setembro, há muito pouco tempo. Eu estava convencido que o ia ver aqui comungando com este momento, porque ele era uma pessoa excepcional. Era um indivíduo que falava com fluência o Olunhaneca, a língua africana da Huila, e ainda percebia outras línguas de zonas próximas. Tinha uma habilidade musical extraordinária. Ele tocava não só instrumentos musicais europeus, como a guitarra e a viola, instrumentos de cordas sobretudo, como tocava instrumentos tradicionais da Huila, como a mbulumbumba, a tirumba, a lumba, o quisange, que em Olunhaneca se diz o chisange. Tocava isso tudo e era uma pessoa com quem eu não morava em Lisboa, morava bastante longe de Lisboa, morava no Alentejo, mas de vez em quando eu conversava com ele até para animar um pouco o meu Olunhaneca, que está bastante esquecido por falta de exercício. Américo de Jesus foi também um dos informadores de várias... contou-me várias histórias que fazem parte deste romance. Ele deu-me a conhecer uma família de musicólogos nhaneca, que eram os Chacuhilua, que viviam numa zona que se chama Kaholo, perto do Chivinguiro, e que eram pessoas excepcionais. Era uma família inteira que se dedicava ao fabrico de instrumentos musicais nhaneca, e eram também grandes músicos, com quem ele aprendeu. E esta família Chacuhilua, que eu chamo Chacutilua, com uma ligeira alteração do nome, são personagens do meu romance. E devo isso a Américo de Jesus. E vou acabar este ponto em que falo de Américo de Jesus, enviando para o sítio onde ele está neste momento uma frase em Olunhaneca, a língua que nós tanto gostávamos de falar um com o outro. Pangaliangue tindukutu omona wakapitia, pahepano, nari ochivaluku ove, mokonta muatalala kepataliove. Passo agora para a Oscar Gil Produções. Oscar Gil Produções é uma entidade, é uma empresa ligada à realização cinematográfica e que me convidou em julho para estar presente no sul de Angola, na Huila, como consultor de história e de etnografia dos costumes de Nhaneca, para a produção de um documentário sobre a Ongelua. A Ongelua pode-se traduzir por cortejo do boi sagrado. É um cortejo um pouco à maneira dos cortejos antigos dos egípcios do boi Apis, em que o boi é um oráculo que é preciso prescutar para perceber como vai ser o futuro. E essa peregrinação é muito antiga. Foi uma peregrinação antiga,
tão antiga como nós não sabemos quando terá começado. Pensa-se mesmo que tenha ido para o sul de Angola desde os tempos mais antigos, quando os povos pastores vieram do norte, já muito tocados pela cultura egípcia, e depois, porque a cultura egípcia, os egípcios avançaram no seu império até bastante a sul, e portanto, houve muitos povos africanos que foram tocados pela cultura egípcia e por algumas tradições egípcias, e portanto não será de admirar que este cortejo do boi sagrado, que acontece no sul de Angola, tenha, de facto, uma origem muito remota do cortejo do boi Apis. Porque o próprio boi, no cortejo do boi sagrado, é escolhido aquele que tem alguns sinais identificadores da sua, enfim, da sua natureza divina, quase. Porque ele é um repositório das almas dos hambas, dos sobas, dos reis mais antigos e mais poderosos, que é preciso ouvir. E claro que ele, conforme come ou não come, conforme muge ou não muge, conforme olha para trás ou não olha, assim dá sinais que depois é preciso entender. E eu estive agora em julho, estive neste grande trabalho. E porquê é que estou a falar nisto? Parece assim um bocado fora do contexto. Não é completamente fora do contexto, porque também há uma passagem da Ongélua, do Cortejo do Boi Sagrado, no meu livro. E porque é com esta minha ida neste contexto que eu conheço as pessoas que vão ser as mecenas, as apoiantes da edição deste livro. E por isso estou muito agradecido ao Oscar Gil Produções e também ao meu primo Walter Abreu, que em comunhão com a Oscar Gil Produções também deu apoio na viagem que fiz de Luanda ao Lubango. Quero também agradecer a Maria José Sousa Freitas Borges de Sousa, minha prima do meu pai, minha prima, nascida na Chibia há 96 anos. Portanto, é uma pessoa especial para mim e também especial para o romance, para o livro, porque uma das fotografias mais interessantes que este livro tem no elucidário iconográfico que está no final, é uma fotografia com quase 100 anos e que mostra bem alguns aspectos da realidade daquele tempo no sul de Angola. E fez tudo para estar aqui presente. E eu agradeço-lhe especialmente a estar aqui conosco neste dia. Quero também agradecer a mim, cabem-me os agradecimentos, o livro já foi falado por estas pessoas e, portanto, não vou estar a repetir, nem a falar do meu próprio livro, como me causa algum embaraço. Quero também agradecer a minha prima e madrinha de batismo, Edith Abreu Amaro, nascida no Coanhama há 83 anos, fará 83 anos agora no próximo dia 2 de dezembro, porque também me contou histórias do Coanhama e da princesa Ndilokelwa, que ela chegou a conhecer, e que foram histórias importantíssimas também para eu ficcionar, recriar, imaginar outras coisas a partir dessas histórias. Obrigado, Dite, por isso. Aos descendentes de António José de Almeida, que é uma das principais personagens do meu livro, não sei se está cá alguém. Eu sabia que iria estar cá a Mariana e a Lelé Almeida. E pensei que também poderia estar cá uma outra pessoa, que é Alves da Mota, que também é um descendente de António José de Almeida, uma figura impressionante, uma figura que marcou os finais do século XIX, os princípios do século XX. Ele morre em 24, foi das pessoas mais importantes do sudoeste angolano naquele tempo e que, curiosamente, pouco se falou nele antes e pouco se fala dele hoje. Contudo, eu chamo a este processo
de ir buscar elementos que estão esquecidos, que eram esquecidos e continuam a ser esquecidos, porque não cabem nos cânones de outrora, não cabem nos cânones ou nos... como é que quer dizer? Há um termo melhor que agora me falha. Nem de ontem nem de hoje. Ele escapa das fronteiras das ideologias e da política de ontem, como escapa dos modelos ideológicos e políticos de hoje. E como tal, escapou sempre. E como escapou sempre, foi esquecido. E para mim, este livro representa um resgate ao esquecimento de figuras que foram tão importantes e que não merecem tanto esquecimento. Importantes no sentido daquilo que fizeram, daquilo que protagonizaram e da sua própria humanidade. Nós sabemos que nem sempre os poderosos são vistos através da sua humanidade. Este era poderoso e ficou na memória das gentes como uma pessoa humana, agradável e amiga do seu amigo, António José de Almeida. Por fim, aos meus familiares e amigos, a todos que aqui estão, agradeço muito o terem vindo, o estarem cá. Hoje, que foi um dia terrível, porque ainda cheguei a telefonar para o senhor engenheiro, que é o responsável pela seleção, pedindo-lhe que mudasse o jogo. E ele disse, mudar o jogo, mas para quê? Mas porquê? O que é que me vai poder fazer mudar o jogo? E eu disse, é o lançamento do meu livro. O lançamento do livro? Isso nem o Ranholas contra o Cova da Piedade se me faria mudar o... por causa do livro. Um livro vem sempre depois do futebol. Infelizmente, a coisa não foi tão assim, porque a nossa sala está quase cheia. E pronto, estão aqui os melhores, aqueles que gostam de literatura, e agradeço-vos muito por isso. Duas pessoas que eu quero agradecer para finalizar. A minha mulher, Isabel Braga, que é a minha melhor revisora, melhor e pior, porque nada lhe passa ao lado, e isso aborrece muito, confesso, mas dá muita tranquilidade. O pior é que ela às vezes faz-me corrigir demais, trocar demais, e eu às vezes não tenho paciência. Mas pronto, ela é a minha mulher e eu tenho que aguentar muita coisa. Muito obrigado por isso. E a Leonor, que está doente, esteve ontem de tal forma que dificilmente estaria aqui, mas eu lá lhe fiz umas milongadas, que é como nós dizíamos em Angola, umas misturas de umas plantas, uns chás. Eu é que fiz esses chás para ela. Andei ali com os chazinhos e tal, misturado com umas coisas que eu aprendi no Oriente, nos meus tempos orientais. Também tenho um espaço oriental, e de gengibres e afins. E ela cá está para nos, enfim, deliciar, penso eu, com umas cantigas, com umas canções que são inéditas, que são compostas, que são inventadas, que são feitas por meu irmão mais novo, o Vítor Arrimar, que vive longe daqui, portanto não está cá presente, e que tem letras minhas. Leonor vai então poder deliciar-vos com a sua voz. Obrigado. Boa noite. Portugal ganha, Já agora sim. Boa noite. Bem, como o meu pai já disse, eu não estou propriamente nos meus melhores dias, mas acho que estamos aqui num ambiente bastante familiar, portanto acho que estou à vontade caso a coisa não corra assim tão bem. De tal forma, isto vai ser tão... Sou filha do Jorge, de quem apresenta o livro. De tal forma, isto vai ser tão familiar que trago aqui este instrumento um bocadinho novo para mim. Portanto, sintam-se como se estivessem no meu quarto a ouvir-me
treinar e improvisar e ensaiar. Pronto, então vamos lá a isso. Quando soares marimbas pela noite fora, quando me quis dançar perto das nossas cacimbas, oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Como queremos ambos no mesmo choto, onde nós nossos sambos vazios de nongombe. Ah, chama, 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 chama os heróis esquecidos da nossa gente. Ah, clama, 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 clama pelos tubongo perdidos no tempo que não foi nosso. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Amanhã quando sol raiar, Luís é nossa mãe, verá novas peles nas nossas engomas. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, chama, 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 chama os heróis esquecidos da nossa gente. Ah, clama, 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 clama pelos tubongo perdidos no tempo que não foi nosso. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Amanhã quando sol raiar, Luís e a nossa mãe verá novas peles nas nossas engomas. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Máscara de choque, letra do meu pai e música de Vítor Arrimar. E agora, mais uma vez, uma música de Vítor Arrimar com letra de Vítor Arrimar também. Foi na Uela onde eu nasci, foi na Uela onde eu cresci, foi na Uela onde eu nasci, foi na Uela onde eu cresci, foi na Uela onde eu vivi, foi na Uela onde eu vivi. No bairro cinzento, a avó do comboio. No bairro cinzento, a avó do comboio. Todas as árvores eu subi, todas as árvores eu subi. Todos os frutos eu comi, todos os frutos eu comi. Olha a pitanga, olha a goiaba, olha a pitanga, olha a goiaba, olha a manga que eu vi, olha a manga que eu vi. Até o merengue na chibia dancei, até o merengue na chibia dancei. Era São Pedro, nosso rei, era São Pedro, nosso rei. No Chimpumpunhime eu nadei, do Lohangue eu fugi, com os quiçondes eu saltei, com os quiçondes eu saltei, com os quiçondes eu saltei, com os quiçondes eu saltei. Olha a pitanga, olha a goiaba, olha a pitanga, olha a goiaba,
Olha a manga que eu vi, olha a manga que eu vi. Até o merengue da Síria dancei, até o merengue da Síria dancei. Era São Pedro, nosso rei, era São Pedro, nosso rei. No Chimpumpunhime eu nadei, do Lohengue eu fugi. Todas as árvores eu subi, todas as árvores eu subi. Com os quiçones eu saltei, com os quiçones eu saltei. Olha a pitanga, olha a goiaba, olha a pitanga, olha a goiaba. Olha a manga que eu vi, olha a manga que eu vi. Passando para o instrumento em que eu estou mais confortável, que é o piano. Chamar por mim, eu perdi-me na tarde em que o rufar dos tambores foi calado pelo som da metralha e o ruído dos tanques esmagando os minerais. Abafou o meu grito, envenenado, espanto e humilhação. Não vale a pena chamar por mim, fiquei aberto às aragens salgadas de um oceano de raiva a balançar nas lianas da sobrevivência. Chamar por mim, eu perdi-me na tarde em que o rufar dos tambores foi calado pelo som da metralha e o ruído dos tanques esmagando os minerais. Abafou o meu grito, envenenado, espanto e humilhação. Não vale a pena chamar por mim, fica aberto às aragens salgadas de um oceano de raiva a dançar nas lianas da sobrevivência.
minha casa de adobe, meu quintal, minha mangueira de chacutum, minha casa de adobe, meu quintal, minha mangueira de chacutum. Não é apenas o som das palavras ecoando no meu ouvido, não é apenas a infância a colorir de saudade a memória de um tempo perdido. Não sou eu, todo eu esvaído em gemidos de um derramado luto. Não sou eu, todo eu esvaído em gemidos de um derramado luto. Minha casa de adobe, meu quintal, minha mangueira de chacutu. Minha casa de adobe, meu quintal, minha mangueira de chacutu. Não é apenas o som das palavras ecoando no meu ouvido, não é apenas a infância a colorir de saudade a memória de um tempo perdido. Não sou eu, todo eu esvaído em gemidos de um derramado luto. Não sou eu, todo eu esvaído em gemidos de um derramado luto. Minha casa de adobe, meu quintal, minha mangueira de chacutu. Minha casa de adobe,